Olá, estão me ouvindo? Ok, Cida. Então, pessoal, vou ser rapidinho, numa síntese breve. Nós acabamos de assistir o vídeo texto feito pelo Paulo, né, a respeito dos 3 fatores de evolução da consciência. E agora acabamos de assistir a videoconferência. Só naquele vídeo do Paulo, se a gente aplicar o que está ali colocado, não precisamos de mais nada a respeito dos 3 fatores de evolução da consciência. Ali tem de tudo, um vídeo muito bem feito por ele, que está ausente hoje. Muito bem, então esses 3 fatores de evolução da consciência, como a gente viu aí no vídeo, né, se constitui na base da doutrina samaeliana. O venerável mestre Samael colocou todas as religiões que há no mundo. Hoje dizem que há cerca de 60 mil religiões. Todas elas se conectam por uma parte comum. Essa parte comum, que é a síntese, são os 3 fatores de evolução da consciência. Então a síntese é uma conexão da verdade, né? Nós podemos achar essa verdade matematicamente. Quem é matemática, quem estudou, sabe que nós temos os conjuntos, e se a gente tem conjuntos diferentes, se a gente pega os elementos, para você achar a verdade, você reúne todos os elementos, faz a reunião, uma operação, ou vai pela intersecção. Na intersecção nós pegamos aquilo que é comum a ambos os conjuntos. Isso na prática seria, se nós quiséssemos hoje, né, se tivéssemos a dita felicidade de integrar todas as 60 mil religiões, nós teríamos que uni-las todas pela reunião, é um princípio. Ou ir pela síntese, pegar aquilo que elas têm de comum, aquilo que tem na uma e não tem na outra, e ia pela reunião, mas aquilo que tem em comum entre todas ia pela intersecção. Mas isso é quase impossível, porque às vezes você tem numa praça uma igreja B, uma religião B, do outro lado da praça é um templo da A, e do outro C, e ali há contendas, né, há diferença entre elas, e difícil é fazer esta integração. Mas o venerável mestre Samael tentou, e o que ele conseguiu está guardado, está semeado, algumas sementes nasceram, e agora, quando ele voltar para fazer o resgate dos assinalados, ele vai pegar pessoa de todas as religiões, não é só do movimento gnóstico, mas pessoa de todas as religiões e ordens místicas que praticaram os 3 fatores de evolução da consciência. Então, quem pratica os 3 fatores de evolução da consciência, independentemente da instituição que ela esteja, ela está se qualificando para fazer parte entre os assinalados. Então, por isso que o venerável mestre Rabolu diz com muita propriedade: não é a instituição que salva ninguém. A pessoa pode salvar-se a si mesma, independente de qualquer instituição, até na ausência delas. E como nós estamos aqui, não estamos ligados a instituição nenhuma, a não ser ao nosso trabalho interno. E se nós trabalharmos adequadamente, advirão os frutos. E independente então destas instituições. Mas os 3 fatores de evolução da consciência foram apregoados, né, por todos os mestres, todas as religiões, todas as ordens místicas. Se a gente pegar Jesus Cristo, ele vai expressar os 3 fatores de evolução da consciência com muita maestria, quando ele diz: quem quiser, Jesus estava dando um discurso, dando ensinamento para a multidão, e de repente ele para e diz para todos:
dentre vós, quem quiser vir após mim, renuncie a si mesmo. Então, esse é o primeiro fator. Renunciar a si mesmo significa trabalhar a morte do ego. O ego é o si mesmo. Então ele diz, renuncie a si mesmo, toma a sua cruz. Então tomar a cruz é o segundo fator. A cruz é símbolo de nascimento, cruzamento, cruzar. Todo ser vivo nasceu de um cruzamento. Ninguém nasceu fora disto. Então a cruz não é símbolo da morte, como os cristãos andam com a cruz no peito, né? A cruz era o símbolo máximo de pena daquela época. Hoje, nos Estados Unidos, é a cadeira de elétrica, né? Então, se Jesus fosse morto nos Estados Unidos, hoje todo mundo ia andar com a cadeira elétrica no pescoço. Não é isso. A cruz simboliza o nascimento. Ele quis ensinar isto, né? Então, cruz é o segundo fator. Renuncie a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. Então, siga-me é o terceiro fator. Faz o terceiro fator e quem segue ao Cristo interno, né? Que Jesus Cristo ensinou. Então, seguir o Cristo, o que significa isso? Significa fazer o que ele fazia. Dar de comida para quem tem fome. Será que nós fazemos? Quantas pessoas a gente passa na rua, nem olhamos, né? E às vezes fazemos projeto para da próxima vez passar ali e fazer de uma maneira diferente, mas não tem jeito, né? Eu mesmo faço isso, às vezes acabo passando e depois vem o remorso, né? Então, dar de comida para quem tem fome. Quantos animais estão soltos pela rua, perdidos, né? Com fome. Os seres humanos não têm cumprido com essa tarefa. Se cumprisse na sua integridade, hoje, em pleno ano 2013, não haveria um ser com fome na face da terra, porque há alimento para todos. Foi feita uma pesquisa pela ONU para erradicar a fome do mundo. Precisava de tantos bilhões de dólares. Passaram a sacola para ver se arrecadava esses bilhões de dólares, não arrecadaram quase nada. E aí verificaram por pesquisa que é 92 bilhões de dólares, mais ou menos assim, que só com álcool, só nos Estados Unidos, gasta o dobro disto. Com cigarro, só nos Estados Unidos, gasta o dobro disto. Com isso, com aquilo, né? Então, só com os vícios, gasta o que vai além do que era necessário para erradicar a fome do mundo, para nenhum ser humano ter fome. Então o terceiro fator não funciona nessa massa humana. O ser humano falhou. O ser humano é um animal que não deu certo para a Terra. Então é comum entre nós seres humanos, nessa era de ferro, irmos ajuntando nos modos capitalista, vamos apropriando exatamente daquilo que vai fazendo falta para o nosso semelhante. Então, fazer o terceiro fator é o inverso disto, é dar comida para quem tem fome, dar água para quem tem sede. Hoje na África as crianças morrem de sede, em outros lugares do mundo. É dar vestimenta para quem está nu, dar abrigo para quem está com frio. Quantas pessoas hoje, apesar do avanço da ciência, da civilização, morrem de frio, morrem de sede, né? Morrem por falta de agasalho. As crianças estão peladas em grande parte do mundo por falta de roupa, enquanto outros têm 500 camisas no seu guarda-roupa. O ser humano é o mito humano nessa parte, é o identificado, uma pessoa que entrou numa identificação profunda. Se ela só pode usar 7 na semana, porque ela tem 500, né? E assim vai acontecendo. Então este é o terceiro fator.
Então, assistir o nosso semelhante materialmente, isso chama-se caridade universal. Quem pratica essa caridade universal ganha-se dharmas materiais. É uma pessoa que possivelmente vai ter de tudo, não vai passar fome, a sua família terá de tudo, porque ele tem a balança a seu favor. Mas o dharma material não nos confere coisas espirituais. A parte mais alta dos 3 fatores é conseguir construir dharmas espirituais. Então, com isso, nós conseguimos, com o ensinamento que damos ao nosso semelhante, como Jesus ensinou aos seus apóstolos. Então, ao ensinarmos às outras pessoas procedimentos corretos de como elas viverem, a nossa família, etc, etc, estamos praticando o terceiro fator na forma mais elevada. O venerável mestre Rabulu dizia: quem é do caminho reto obrigatoriamente tem que ser um instrutor, não tem outra forma, você tem que levar o ensinamento para as outras pessoas. Então Jesus também preparou os seus instrutores, preparou os apóstolos e diz para eles: idem, pregai a boa nova, em quem não receber, chacoalhe a sua alpargata em sinal de protesto, não volte mais ali, não adianta jogar pérola para os porcos, nem atirar coisa sagrada para os cães. Dai de graça o que de graça recebeste. Então, esse é o terceiro fator. Nós ensinarmos gratuitamente para as pessoas, sem interesse, sem mesmo interesse até no agradecimento deles, ou seja, sem esperar nada em troca. Quando fazemos qualquer coisa para uma pessoa esperando algo em troca, já o ego que está em ação, não é a essência, não é a consciência, então não é terceiro fator. Então, significa isso que Jesus fez. Se nós darmos algo material, a gente está dando peixe, porque a pessoa está com fome, imediatamente ela tem que remediar essa fome. Mas quando você dá o ensinamento, você ensina a pessoa a pescar o peixe, é muito mais profundo. Se você dar o peixe, ela sacia a sua fome momentaneamente, ela volta a ter fome depois. Mas se você ensina, se ela aprende a pescar, então ela vai, quando está com fome, pesca, e sua fome será saciada para sempre, e ela pode ensinar a outros pescarem também. Por isso que o símbolo do apostolado, vou perguntar para vocês, qual é o símbolo do apostolado? Lógico que muitos saberiam responder aqui hoje. O símbolo do apostolado é o peixe. Então, para você que já está tendo alguma experiência, se você sonhar com peixe, ou você tiver no desdobramento astral um contato com peixe, na interpretação da sua experiência, pode dizer que você vai ter a oportunidade de estar levando ensinamento para alguém, e esse peixe você pode estar pegando com anzol de uma maneira sofrida, ou com peneiro, ou de diversas técnicas. Ou manter o peixe vivo significa que o peixe vai permanecer no ensinamento. Ou você pode ver os peixes sumindo, os peixes vão sair. De qualquer maneira, está relacionado ao seu trabalho na pescaria, aquilo que Jesus disse. Significa isto: a partir de hoje farei de vós pescadores de alma. Então está aí o símbolo do peixe. Então esse é o terceiro fator na forma mais elevada, já que na forma de caridade, como diz o venerável mestre Samael, seria questão de cidadania. Todo cidadão teria a obrigação de fazer isto. Indo para o finalzinho da nossa exposição aqui, nós podemos dizer de muita simbologia, mas vamos pegar, por exemplo, dos templos maçons. Se você entra no templo maçom, ali revestido de simbologia gnóstica, você tem o G, que é o God, Deus, que é a 7ª letra do alfabeto, 7 é o número poderoso, e G de gnose.
Você tem as 4 colunas, que são as 4 colunas do conhecimento, e você tem sobre os 3 fatores, na porta do templo, as escadas, elas possuem 3 degraus. Então o primeiro degrau é o primeiro fator, o segundo fator de evolução da consciência, e o terceiro fator, ali já está o ensinamento. Significa que no caminho gnóstico a gente começa pelo primeiro fator, ou seja, começamos fazendo a morte. Fazendo a morte daquilo que é delinquente em nós, daquilo que causa o ódio, que causa a separação, a ira, a dissensão, nós poderemos praticar a maituna, adquirir força, energia e veículo para manifestar nas outras dimensões e para levar esses ensinamentos para os nossos semelhantes, vivenciá-los, se tornar o melhor esposo, o melhor marido, né? O melhor namorado, o melhor empregado, o melhor patrão, né? O melhor em tudo. Vivenciar isso na prática. Então esse é o terceiro, só iremos praticar o terceiro fator, dar algo para o nosso semelhante, ou para os seres vivos, ou para a própria terra, a natureza, de maneira gratuita, se nós tivermos amor. O amor é caridade, nada se espera em troca, como diz São Paulo. E se a gente não faz a morte do ego, o ego quer recompensa por tudo aquilo que faz. Você vê o comércio hoje estabelecido, as relações comerciais é feita com verdadeira diplomacia, todo mundo se cumprimenta, ali tem verdadeiros rituais, mas por detrás está todo o jogo de interesse, de vender o seu produto para o comprador, não é gratuitamente. E por fim, as instituições religiosas, elas estão hoje, muitas das 60 mil religiões, muito distanciadas do ensinamento crístico a respeito dos terceiros fatores. Algumas religiões têm o primeiro fator, a maioria tem de uma forma dicotomizada, fazem parcialmente. Se a gente pegar na Igreja Católica, por exemplo, tem o primeiro fator, eu posso falar porque é onde eu conheço. Então ali você vai e confessa os seus pecados, e ali tem todo um ritual acerca da morte, mas a pessoa se arrepende daquilo que fizera, se sente bem, mas ao sair dali, como não fez a morte, volta a repetir, cair no mesmo erro. Então não se aplica na profundidade o primeiro fator de evolução da consciência. O segundo fator, então, esse aí é um problema para todas as religiões. Hoje eles nem mais sabem o que é isto. Alguns padres descobrem, quando descobrem, a primeira coisa que eles fazem é seguir anonimamente na sua igreja, e geralmente eles se casam, arrumam uma companheira e vão praticar também anonimamente. Isso todas as outras religiões. No nosso curso de gnose a gente deu aula para muitos pastores, muitos padres, e eles apareciam ali anonimamente com seu bonezinho para encobrir, e não se identificava para ninguém, mas são pessoas que sabem a respeito do segundo fator. Se você pegar a Rosa Cruz, maçonaria, são todas instituições que passaram esse ensinamento e vivenciaram no passado, mas a entropia os pegou e hoje eles não sabem mais o que é isto. Dali não sai mais nenhum iniciado, porque perdeu a conexão com os 3 fatores de evolução da consciência. A maioria já nem se desdobra mais, perdeu a conexão também com a 5ª dimensão. Para isso é que teve que vir a gnose, o venerável Mestre Samael, para tentar reconectar tudo isto. Então nós temos todo o ensinamento, se colocarmos em prática, nós podemos restabelecer essa conexão com tudo isto. E o terceiro fator, a maioria delas tem na forma de caridade, mas de uma forma também até delinquente, na sua mais alta forma de terceiro fator. Todas as religiões cobram por seus sacramentos, né? Cobra-se pelo batismo, cobra-se pelo casamento, cobra-se pela extremunção, ou seja, você nasce pagando na igreja e morre pagando. É um comércio. A maioria das igrejas hoje em dia tem talão
de crédito bancário, tem talão de cheque, tem relações comerciais. Algumas estão até com relação com o SPC, para colocar no SPC o seu adepto que deixa de pagar o dízimo. Então viraram entidades mercadológicas que não tem nada a ver mais com dar de graça, aquilo que é receber de graça, genuinamente cristão. E por aí a gente poderia seguir falando, e vamos então encerrar, ver se tem algumas perguntas por parte de vocês. Deixa eu ver aqui, e a gente já está encerrando. Aqui na sequência diz que o abismo está cheio de equivocados sinceros. Perfeito, lá no abismo o que mais tem são místicos, equivocados sinceros, gnósticos, maçons, padres, o próprio Papa, e o Dante Alighieri mostrou tudo isto, e ali eles estão fazendo os rituais, e crentes que estão salvos porque a sua consciência não lhes foi despertada e não registra, não lhe dá o retorno, né? Não lhe dá o discernimento, não tem um citocômetro, né? Não se tocam de onde estão, vamos assim dizer. O Antônio, diz as Sagradas Escrituras que devemos pagar dízimo à igreja, e isso significa servir a Deus primeiro, é o dízimo primícia. A maioria das religiões, aproveitando a semelhança de dízimo, 10%. Esta é a maneira correta de servir a Deus, professor? Não, você já diz tudo. A palavra dízimo não significa 10%, como eles arrumaram uma maneira de encaixar. A palavra dízimo significa primícia, né? Primeiro, ou seja, então tudo aquilo que nós temos, nós devemos colocar a serviço do Senhor. É tudo dele, não é nada nosso. Então, a exemplo disto, além da Igreja Católica, até chegar à gnose, eu passei pela Igreja Mórmon, e lá encontrei uma pessoa extraordinária, a história dele, que é do Walt Disney. Então, Walt Disney construiu aquele império fantástico e deixou coisa extraordinária para as crianças, né? Porque ele é um iniciado. Então, Walt Disney soube que tinha que pagar o dízimo. Ele diz: para que eu vou pagar o dízimo? Tudo que eu tenho não é nada meu, é tudo do Senhor. Então, eu não vou dar 10% para ele. Eu vou pegar 10% para mim e dou 90% para ele. Então, ele passou a dar 90% e só com 10% ele construiu todo aquele império. Ele, muito milionário, não tinha o carrão para se aparecer como nós, se tivéssemos, faríamos. Ele comprou um Fusquinha, e aquele Fusquinha ainda ele não usava ao serviço dele. Ele pegava nos domingos e mandava buscar as viúvas, aquelas pessoas que não podiam chegar à igreja. Então o Fusquinha dele estava a serviço. Isso é o ensinamento do Cristo, do Samael, que o Samael também achou uma mina de ouro, né, e colocou na quarta coordenada, veja bem, e escrevia os livros no caixote de querosene, né? Mas por outro lado também, o Einstein também chegou a isso, e nos ensinaram que o mal não está em ter propriedade, em ter dinheiro. O mal é o uso dessa propriedade. Se nós temos a propriedade e usamos a serviço do nosso semelhante, como fez Walt Disney, estamos praticando o terceiro fator. Mas isso é muito raro. Na realidade, o ego quer usar essa propriedade, quer ampliar mais e mais e usar para si, ou quando não muito, para sua família consanguínea, ali restritamente. Então é assim que acontece. O dízimo não quer dizer 10%, sim colocar tudo a serviço do Senhor. Daí está cumprindo um dos 10 mandamentos, que todas as coisas, buscar em primeiro lugar as coisas do céu, as coisas do nosso Pai Celestial. Então tudo é dele e nós também somos dele. Muito bem, então muito obrigado a todos, até daqui a pouquinho que a gente volta já já, é Vapt Vupt.